Amizade colorida vira romance? Vamos falar sobre amizade colorida no vídeo de hoje. Eu sou Fernanda Cavalari, especialista em relacionamentos, amor próprio, inteligência emocional e tô aqui para te ajudar a ser um ser cada vez mais completo. Então vamos lá. Uma amizade colorida pode virar um romance? Primeiro, o que é uma amizade colorida, né? Pode ser que tenha gente que não sabe o que é uma amizade colorida. Tem um filme muito famoso que retrata muito bem uma amizade colorida. E o filme leva para um lado mais romântico da coisa, que depois deles virarem amigos, ou seja, eles se dão bem, eles conversam, mas não tem compromisso, ficam. Eles têm uma química muito boa, gostam de se pegar, gostam da pegação, mas não tem compromisso. Então um não deve satisfação ao outro e eles sabem que ficam com outras pessoas e tá tudo bem, entende? Isso é uma amizade colorida. No filme, eles começam a se envolver, começam a ter ciúmes do outro e chega uma hora que vira um romance. Então, a amizade colorida pode virar um romance como no filme? Sim, pode. E o meu relacionamento veio de uma amizade colorida. Eu e Gabriel temos 7 anos e meio de relacionamento hoje e a gente começou com uma amizade colorida. Se for contabilizar a amizade colorida, a gente já tem 8 anos de relacionamento. Mas a gente não conta porque não tinha compromisso, né? Então, o que acontece? Existem algumas coisas aí, alguns detalhes que pode dar muito ruim uma amizade colorida, muito ruim mesmo. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que para uma amizade colorida funcionar, é importante que ambos estejam na mesma sintonia, que ambos tenham a mesma intenção de ficar sem um compromisso, sem precisar dar satisfação. Porque acontece muito de, por exemplo, um casal terminou e aí a pessoa que terminou ainda gosta, o outro que levou um fora ainda ama muito, e aí eles começam a ficar com uma amizade colorida, ou seja, eles se envolvem e ficam com outras pessoas também. Não vai dar certo, porque tem um que tá querendo ser solteiro e o outro que gostaria de ter o compromisso ainda. Essa pessoa que gostaria de ter o compromisso vai acabar se machucando. Então, para uma amizade colorida funcionar, é importante que não seja uma pessoa com sentimento e o outro que não quer compromisso, e aí essa pessoa vai aceitando essa relação sem um compromisso com a expectativa que lá na frente seja assumida. Essa pessoa vai acabar se machucando muito. Então, para uma amizade colorida funcionar, inicialmente, ambos precisam não ter a intenção de ter um compromisso. Então, a gente gosta de ficar juntos, a química é muito boa, a gente gosta até de conversar, de ter a companhia um do outro às vezes, mas não queremos um compromisso. Então, beleza, assim a amizade colorida começa a fluir legal. E assim foi comigo e com o Gabriel. Quando eu conheci o Gabriel, fazia 3 meses do término de um antigo relacionamento que tinha sido bem conturbado. Então eu falava assim, eu não quero namorar agora, não quero namorar, eu quero curtir minha vida, né? Eu perdi muito tempo nessa relação, porque tinha sido bem conturbada. E eu tava na época de vestibular também. E o Gabriel nunca tinha namorado, ele não tem ex, né? E ele falava, namorar é perda de tempo, eu nunca vou namorar. Então a gente tava muito na mesma sintonia. Como foi? A gente ficou numa festa, se conheceu numa festa, ficamos, foi muito gostoso. A sintonia bateu assim, a conversa fluiu. No dia seguinte ele me adicionou e a gente não parou demais de conversar, a gente conversava todos os dias e todo final de semana a gente se via e ficava. E a gente teve muita química, então a gente queria todo final de semana se encontrar, mas a gente não queria compromisso. Então, por exemplo, num sábado eu ia pra um churrasco com as minhas amigas, ele ia pra um churrasco com os amigos dele, festas diferentes, o churrasco acabava 10 da noite. 10 da noite ele me buscava, porque eu não tinha carro, ele tinha, e aí a gente ficava juntos, entendeu? E era assim, muita transparência, por isso que deu certo. Porque às vezes quando começa a amizade colorida, pode até começar a ter um certo envolvimento, às vezes um fica escondendo do outro, sabe? Então é como se assim, eu fiquei com um cara, mas ele não pode saber que eu fiquei com um cara, fiquei com uma menina, mas essa pessoa não pode saber que eu fiquei com outra menina, né? Às vezes até outra menina que você tá tendo uma amizade colorida, ou um cara mesmo, enfim. Porque assim, se você já tem uma amizade colorida, que vocês nem precisam dar satisfação um pro outro, e já fica mentindo, você entende? Você já começou tudo errado. E os valores de um relacionamento, gente, você constrói logo no início, entende? Então eu falava muito pro Gabriel, eu não suporto mentira. Se em qualquer momento você mentir qualquer coisa pra mim, e eu tô pulando fora. Porque o meu ex mentia muito. Ele mentia compulsivamente, assim, por coisas pequenas até, sabe? E me traiu também, enfim, foi um relacionamento muito conturbado. Então eu deixei, assim, claríssimo, transparente pro Gabriel que se ele mentisse qualquer coisa, eu já não fazia mais questão de estar com ele. Mesmo que sem compromisso, eu não ficaria mais com ele. Então ele sempre foi muito transparente. Por exemplo, depois de um mês já que a gente tava com a amizade colorida, né? Eu ia pra um churrasco, ele ia pro churrasco dele, ele falava assim, aí, você ficou com alguém aí? Aí eu falava assim, fiquei com um cara, tal. E eu falava assim, e você? Tá, também fiquei com uma menina. Ah, beleza.
e tal, e tipo, a gente deixava fluir, seguia a nossa vida, seguia a nossa amizade colorida. Só que daí chegou um momento que a gente começou a ter sentimento, né? E aí começou umas brincadeirinhas meio que de ciúmes e etc, até que 3 meses depois, ele chegou pra mim e falou: olha, eu já tô muito envolvido com você, não tenho mais vontade de ficar com outras pessoas e pra mim não funciona mais assim. Então, se você quiser que a gente tenha algo mais sério, só entre a gente, por mim a gente pode continuar, senão eu vou sair fora, entendeu? Pra mim não dá mais. E nesse período de 3 meses, já deu pra saber que ele era um cara de valores, que ele não mentia, ele sempre foi muito transparente, então às vezes alguma menina mandava alguma mensagem pra ele, ele me falava. Então eu sentia essa transparência nele, né? Eu tinha algumas crenças sobre relacionamento, que relacionamento era prisão, ou que eu não poderia confiar, né? E com o Gabriel, essas crenças foram quebrando. Eu comecei a ver que a gente era livre daquela forma. É claro que ali não era um relacionamento, né? A gente tem um relacionamento fechado hoje. Mas eu via que ele não me prendia, que eu ia pra festa, dançava, postava a foto que eu queria, e ele não ficava, né, implicando comigo como o meu ex em algumas situações implicava. E também, por ele ser tão transparente, eu sentia confiança nele, eu sentia que eu poderia confiar nele. Então é muito importante a gente ir se apegando às atitudes da pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque quando ele me propôs isso de começar a ficar sério, no início eu tive um receio, né? Porque eu falei, caramba, acabei de sair de um relacionamento, será que eu não vou entrar numa furada? Meu Deus do céu. Então, nesse primeiro momento, eu meio que dei um baque, mas eu sabia que eu gostava muito dele. Então, eu precisei refletir. O que tá valendo mais? Essa vida de solteira, de eu sair, vou pra festa, fico com um, fico com o outro, porque era isso que eu fazia. Eu sentia que eu tinha perdido muito tempo de vida enquanto eu tava no relacionamento anterior, então eu saía metralhando, entendeu? Nessa fase de solteira. Durou pouco tempo, mas eu fui assim, ó, pará, bem ariana, sabe? Mas enfim. Aí eu avaliei. Será que vale a pena, né, eu deixar ele ir embora, sendo que a gente tem essa sintonia tão legal, tão gostosa, ele me faz tão bem, a gente conversava todos os dias e não tinha essa coisa de sumir, sabe? Era uma amizade colorida, mas era muito transparente. E eu acredito que a amizade colorida, ela só vira um romance quando tem essa transparência, quando tem essa sintonia de ambas as partes. Às vezes um tá mais inclinado, tá mais envolvido, o outro pode estar um pouquinho mais resistente, às vezes por um medo ou por algumas crenças de que relacionamento é prisão, de que vai ser complicado. E claro, né, se vocês têm uma amizade colorida e aí vocês já começam a discutir, a brigar, e já começa a ficar pesado, é claro que a pessoa não vai querer tornar isso um relacionamento, um romance. Por quê? Se na amizade já tá com briga, já tá com ciúme, já tá querendo controlar o outro, aí obviamente a pessoa não vai querer ter um romance com você, entende? Por que nesse momento, por mais que eu tinha uma resistência ali inicial, pra mim valeu a pena ficar com o Gabriel? Porque era muito mais gostoso estar com ele do que uma vida superficial, entende? Ele valia muito a pena. A sintonia que a gente tinha, os valores, os projetos de vida, eu gostava da presença dele, a gente tinha muitas afinidades em comum, muitas coisas diferentes também a gente tem. Ele é super noturno, eu sou super diurna, então a gente tem coisas diferentes, mas eu sentia que com ele eu evoluía, ele instigava um lado meu e eu instigava um lado dele, era uma parceria muito legal. Era não, né? Porque é até hoje. Uma amizade colorida pode virar relacionamento? Pode. A minha história de amor é de uma amizade colorida que virou um relacionamento, mas eu já vi muitos casos que as pessoas saem machucadas. Por quê? Porque não tem esse equilíbrio e não tem essa transparência. Como que vale a pena você manter uma amizade colorida se vocês sentem que vocês estão no mesmo ritmo? Porque, por exemplo, eu tinha interesse de encontrar o Gabriel todo final de semana, ele tinha interesse de me encontrar todo final de semana, mesmo que a gente ficasse, por exemplo, no sábado e na sexta eu saía com as minhas amigas. Eu tinha esse interesse, ele também. Agora, se você tá numa amizade colorida, que você tem interesse de encontrar a pessoa todo final de semana, mas a pessoa tem interesse de te encontrar uma vez por mês e todos os outros finais de semana a pessoa some, aí não tá dançando conforme a música, entende? Se você entrar numa amizade colorida com essa pessoa, você vai quebrar sua cara, porque você já tá numa frequência muito mais rápida e intensa que essa outra pessoa, a pessoa tá em outro ritmo. Então, pra funcionar, tem que estar os dois no mesmo ritmo, na mesma sintonia, tem que ter transparência, tem que ser leve, entende? Porque se não for leve, se tiver peso, se você fica angustiada quando você sabe que a pessoa foi pra festa e você não foi, é porque você já tá muito envolvida e a pessoa não tá ainda nesse envolvimento que você tá, e aí você vai acabar se machucando, entendeu? E se você é a pessoa que percebe que você tá resistente pra relacionamento, você não quer um relacionamento, você quer amizade colorida, você gosta da pessoa, mas você vê que a pessoa tá querendo compromisso com você, que a pessoa tá envolvida com você, que a pessoa às vezes até faz de você agenda. Sempre que você topa, a pessoa topa, entende? A pessoa sempre tá disponível pra você, mas você não é 100%
tempo que tá disponível para essa pessoa, aí também é importante você ter um pouquinho de responsabilidade emocional com essa pessoa, porque se você percebe que a pessoa gosta mais de você do que você dessa pessoa e você não tem interesse em assumir um compromisso com essa pessoa, não é justo você ficar mantendo essa amizade colorida e alimentando essa esperança dessa pessoa, entende? O melhor que você pode fazer é permitir que essa pessoa voe e não ficar agindo com o teu ego, né? Porque você merece ser feliz e essa pessoa também merece. Então, às vezes você fica mantendo a pessoa ali porque você gosta até dessa pessoa e você não quer que essa pessoa se envolva com outra, assuma um relacionamento e você vai perder esse contatinho que você gosta. Mas, poxa, não seja egoísta, a pessoa tem sentimentos, a pessoa merece ser feliz e se você não tá na mesma vibração dessa pessoa, deixe que essa pessoa encontre uma pessoa nessa vibração, tá certo? E se você é a pessoa que tá envolvida na amizade colorida, que tá em uma vibração de querer ter um relacionamento e o outro não, e só fica te enrolando, sai dessa. Você merece alguém que esteja na sua vibração. Não é que você é inferior ou que você tem um problema, é que não bateu, às vezes não bate, entende? Já aconteceu, poxa, eu conheci um cara que era super legal, ele era um amorzinho, eu gostava dele e tal, mas não virou pra um relacionamento, entende? Não bateu. E isso não quer dizer que ele é inferior, ele é um super cara, um cara muito da hora. Hoje eu vi que ele tá casado, etc. Desejo que ele seja muito feliz. Mas assim, comigo não bateu, entendeu? Então a gente sempre tem que manter a visão de que às vezes simplesmente não conecta. Você conecta com a pessoa, mas a pessoa não conecta com você. Aí a pessoa pode até falar, não tô pronto pra um relacionamento, não tô pronto pra um relacionamento, mas em muitos casos a pessoa não tá pronta pra um relacionamento com você. Alguns caras que eu já tinha ficado até falavam assim, você não pensa em ter relacionamento? Eu falava assim, não tô pronta pra isso. Mas por que com o Gabriel eu tava pronta? Porque pra mim ele valeu a pena, entendeu? Mas foi uma questão de sintonia e não que os outros caras eram inferiores, você entendeu? Porque cada pessoa tem seu próprio diferencial. Então, busque alguém que esteja na sua vibração e não fica nessa amizade colorida alimentando uma expectativa disso virar romance se vocês não estão no mesmo ritmo, porque você vai acabar se machucando, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar recebendo minhas notificações. Também me siga lá no Instagram, @fe.cavalari. Você vai adorar o conteúdo por lá, respondo várias questões nos stories, compartilho mais da minha vida pessoal também. Vou amar te ter mais uma rede social, tá certo? Beijão!